O autor Joe Norris, em seu livro Serial Killers, escreveu sobre um caso onde o criminoso era extremamente compulsivo. A sua compulsividade era tamanha que após cada assassinato, o perpetrador voltava para sua casa e dormia profundamente. Na manhã seguinte, ao acordar, o sujeito sentia que o que havia feito na noite passada parecia mais um sonho do que a realidade. E, para lidar com isso, o criminoso ia até a banca de jornal e lia sobre o seu crime. Através de uma trama orquestrada pelo assassino em série, ele acompanhou toda a investigação pelos jornais. Ao mesmo tempo, o seu ódio só crescia e ele sabia que não desejava parar o que estava fazendo. No vídeo de hoje conheceremos os crimes desse mesmo sujeito que passou a viver em prol de satisfazer seus próprios desejos egoístas e extremamente brutais. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. No anoitecer do dia 13 de maio de 1984, o gabinete do xerife do condado de Hillsborough recebeu um chamado de uma cena de homicídio no sul do condado. De acordo com as informações iniciais, 2 garotos que caminhavam próximo da Interestadual 75 ao sudeste da cidade de Tampa, na Flórida, notaram um cheiro extremamente forte próximo à estrada. O cheiro parecia vir de uma área de construção aberta e, ao se aproximarem, perceberam que havia algo dentro de um conjunto de ervas daninhas no local. Inicialmente acharam que se tratava de algum animal, mas em pouco tempo perceberam a verdade. Se tratavam de restos humanos mutilados. Eles rapidamente foram para casa e informaram seus pais, que ligaram para a polícia. Os primeiros a chegarem no local foram o capitão Gary Terry e o detetive Lee Baker do gabinete do xerife do condado de Hillsborough. Os restos humanos foram identificados como femininos e indicavam que a mulher estava de bruços e com os pulsos amarrados atrás das costas. Ao redor do pescoço foi encontrado um laço com pelo menos 3 nós. Em pouco tempo, eles logo teorizaram que ela havia ficado ali por longos dias, principalmente devido ao nível avançado de decomposição. O aspecto mais perturbador da cena era o de que o quadril da mulher havia sido quebrado para que as suas pernas ficassem completamente retas com o ângulo do corpo. Aquele tipo de cena não era algo novo para o estado da Flórida. E com uma assinatura como aquela, o capitão Gary Terry logo percebeu que aquele caso se tornaria ainda mais complexo. No local, a equipe forense identificou diversas marcas de pneus. Eles relataram que as marcas dos pneus dianteiros e traseiros direitos possuíam o desenho normal e padrão em veículos da época. No entanto, o pneu traseiro esquerdo apresentava um desenho incomum, sendo assim a primeira pista. Quando os resultados da autópsia foram revelados pelo médico legista Charles Digg, ele informou que a vítima provavelmente havia sido violada e que se tratava de uma jovem asiática. Em frente às evidências coletadas, o capitão Gary Terry decidiu contatar o agente especial do FBI, Michael Maloney, que trabalhava como analista de fibra no laboratório da agência. Quando Michael concordou em ajudar nas investigações, um detetive da unidade de homicídios do condado foi enviado junto às evidências até o laboratório do FBI em Washington. Lá, Michael rapidamente encontrou fibras de nylon vermelho no lenço que havia sido amarrado no pescoço da vítima. Ele concluiu que se tratava do carpete barato usado no veículo do criminoso. Enquanto o gabinete do xerife se empenhava nas investigações, a imprensa pouco informou sobre a morte da jovem. Quando um relatório de pessoas desaparecidas foi investigado, as autoridades descobriram através do teste de impressões digitais que a vítima era Jeon Chi-long, de 20 anos, uma dançarina do pub Sly Fox Lounge da cidade de Tampa, na Flórida. Ao investigarem sua vida, descobriram que Jun estava tentando arrecadar dinheiro para sua família pobre da Califórnia. De acordo com as hipóteses, era bem provável que ela tenha se envolvido com um homem errado enquanto procurava por uma maneira de conseguir dinheiro extra. Jun havia sido vista pela última vez saindo de um bar chamado CC's em Tampa. Os investigadores descobriram que ela tinha um namorado, o qual foi rapidamente descartado como suspeito devido a um álibi sólido. Embora aquele crime tenha chocado o capitão Gary Terry, ele sabia que em essência era apenas mais um homicídio trágico. Naquele período, o condado de Hillsborough carregava consigo uma média de 30 a 35 homicídios por ano, mas ao mesmo tempo ele sabia que aquela assinatura mostrava claramente a possível existência de um assassino em série desconhecido.
E para a sorte dos investigadores, a mídia ainda não havia considerado aquela hipótese. Daquele modo, dificilmente o assassino perceberia que as fibras do seu veículo haviam sido encontradas. Caso contrário, ele provavelmente se livraria do carpete e as investigações não conseguiriam conectá-lo ao crime, ou ainda, o criminoso poderia vir a mudar o seu modus operandi. Por mais mórbido que isso pareça, enquanto as investigações se mantinham estagnadas, tudo o que eles poderiam esperar era que mais um corpo viesse a aparecer. Foi então que 2 semanas depois, no dia 27 de maio de 1984, às 11h30 da manhã, o gabinete do xerife soube de mais um corpo. Um trabalhador de construção civil caminhava por um bosque ao norte da Interestadual 4 de Plant City quando se deparou com um corpo feminino. Quando os investigadores chegaram no local, eles perceberam as familiaridades com o primeiro caso. A vítima estava parcialmente nua, de bruços, e sua camiseta verde havia sido puxada para trás e rasgada para assim ser usada como forma de prender seus braços. Seus pulsos estavam amarrados de forma frouxa e em seu pescoço havia uma corda enrolada 3 vezes de forma extremamente forte. Cortes foram vistos no pescoço e bochechas da vítima. Os investigadores teorizavam que a faca que havia sido usada nos ferimentos era a mesma usada para cortar os itens que a amarravam. O crime foi brutal. A vítima havia sido violada, estrangulada e espancada. A causa da morte foi dada devido ao corte profundo de quase 30 centímetros no pescoço e devido ao traumatismo contuso na orelha esquerda. Próximo à cena do crime, pendurados nos galhos das árvores, foi encontrado um suéter branco e uma meia calça branca que supostamente pertenciam à vítima. No corpo, foi encontrado vestígios de pelos e de fibras avermelhadas. As marcas de pneus foram novamente observadas e uma pegada descalça também foi analisada na lama próxima. Como as autoridades não conseguiam a identificar, as informações do caso foram compartilhadas com a mídia, que através de um esboço conseguiu identificar a vítima como Michelle Denise Sims, de 22 anos. Se tratava de uma profissional do sexo da área de prostituição da Avenida Kennedy, na Califórnia. Michelle havia sido vista pela última vez conversando com 2 homens brancos e quando o FBI analisou as fibras, pôde perceber semelhanças notáveis com o primeiro caso. Quando as análises de pneus foram examinadas, um especialista da cidade de Akron, em Ohio, informou que o pneu era um Goodyear Viva, na época padrão em apenas Cadillacs. O FBI também notou que as fibras encontradas indicavam que o assassino provavelmente estava com 2 tipos de carpetes em seu veículo. Além do mais, naquela altura, manchas de sêmen foram encontradas nos exames das roupas da vítima, indicando que o criminoso possuía um tipo sanguíneo AB e os pelos encontrados pertenciam a um homem possivelmente caucasiano. Daquele modo, os investigadores do condado de Hillsborough conseguiram criar um perfil de provas físicas do criminoso. Essas informações foram enviadas para vários outros departamentos do condado, enquanto as informações sobre as fibras continuaram a ser mantidas em sigilo. Enquanto o laboratório do FBI trabalhava nas investigações, o rebuliço do caso fez com que a Unidade de Ciências Comportamentais, atualmente conhecida como Unidade de Apoio Investigativo, ficasse interessada na possível existência de um assassino em série. No dia 2 de junho de 1984, a imprensa local começou a publicar matérias onde alegavam que as autoridades do condado estavam lidando com as investigações de forma séria e urgente. Em essência, a mídia suspeitava de que a polícia estava lidando com um estuprador em série, sem imaginar que até mesmo o FBI estava ajudando no caso. De qualquer forma, os investigadores do condado já tinham suas suspeitas, mas como naquele momento a mídia havia notado os crimes e compartilhado as descobertas, seria evidente que os próximos passos do assassino se tornariam ainda mais cautelosos. No dia 8 de junho de 1984, o desaparecimento de Elizabeth Laundenbeck, de 22 anos, foi relatado por sua mãe, que informou que a garota havia saído para passear e simplesmente desapareceu. 2 semanas depois, o seu corpo foi descoberto em meio a um laranjal da área de Tampa. Contudo, a cena do crime parecia diferente do que esperavam. Elizabeth estava completamente vestida, mas apresentava sinais de estrangulamento. Daquela forma, os investigadores não tiveram motivos para conectá-la ao possível assassino em série da região e então consideraram o crime como algo isolado. Como a vítima não era uma profissional do sexo e apenas uma garota da cidade, os investigadores teorizaram que poderia ser obra de um copiador. Assim, a caça acabou esfriando.
Até que no dia 7 de outubro de 1984, um corpo feminino foi encontrado perto da fronteira entre o condado de Pasco e o de Hillsborough. Novamente, a cena do crime era algo totalmente diferente. O corpo estava localizado próximo à entrada de uma fazenda de gado local e o seu sutiã estava amarrado no portão da entrada. O restante de sua roupa estava ao lado do seu corpo e a causa da morte foi identificada como sendo um tiro no pescoço. Além do mais, a garota era negra e foi identificada como Chanel Devon Williams, de 18 anos, que já havia sido presa por prostituição. Durante as investigações, foi descoberto que ela era uma conhecida em um bar gay na região da Avenida Kennedy, em Tampa. Uma amiga dela disse que no dia 30 de setembro de 1984, ela e Chanel trabalhavam juntas quando a garota foi chamada para ir até um motel, mas nunca chegou no local. Os investigadores rapidamente tentaram conectá-la como vítima do assassino em série da região, mas as semelhanças eram mínimas e não obtiveram sucesso naquilo. No entanto, o gabinete do xerife solicitou ao FBI que um perfil fosse feito do suposto responsável pelas mortes de June T. Long, Michelle Denise Sims e Chanel Devon Williams. Para o capitão Gary Terry, estava nítido que o assassino era um criminoso móvel e que se locomovia por toda a área de Tampa, na Flórida. Gary acreditava que, como a violência do criminoso se mostrava desnecessária, aquilo indicava que provavelmente o sujeito sofria de algum tipo de desvio sexual e comportamental. Também ficou claro que suas presas foram consideradas fáceis no momento, o que significava que ele provavelmente não as conhecia e era um crime oportunista. De acordo com o FBI, ele poderia ser descrito como um homem branco de 20 e poucos anos, extrovertido e manipulador. Os agentes o classificaram como um criminoso organizado. Dessa forma, ele seria um homem normal na sociedade, mas teria características egocêntricas e possuía um certo grau de transtorno antissocial. De acordo com o perfil criado, foi dito que ele poderia ser um homem impulsivo, mas não o suficiente para correr o risco de ser pego. Provavelmente ameaçava suas vítimas com uma arma, como forma de declarar seu controle e masculinidade. No perfil também foi descrito que ele provavelmente teve uma adolescência conturbada, com um histórico de incêndio criminoso e crueldade com animais. Seus problemas com as autoridades supostamente o teriam levado a problemas com os seus superiores caso tenha servido nas Forças Armadas. E se isso tivesse ocorrido, ele teria servido na unidade do Corpo de Fuzileiros Navais. Por ter sido classificado como um assassino organizado, como já vimos no vídeo Top 3 Criminosos Organizados, ele foi descrito como um homem com várias mulheres em sua vida, mas não era casado. Problemas com a polícia foram mencionados, além de que ele provavelmente dirigia um carro esportivo. O assassino seria um homem que costumava se vestir formalmente e demonstrar autoridade. Algumas evidências do caso foram enviadas para o laboratório do FBI, que encontrou vestígios de um carpete de nylon vermelho entre as roupas de Chanel Devon Williams. Novamente, um pelo caucasiano castanho também foi encontrado, como também sêmen que foi ligado ao grupo sanguíneo AB. A última vítima era inconsistente ao restante das garotas, mas o FBI disse que isso poderia estar envolvido devido à vítima trabalhar como profissional do sexo. Enquanto as investigações se estendiam, no dia 14 de outubro de 1984, mais uma vítima surgiu. Ao nordeste do condado de Hillsborough, foi encontrado o corpo de uma mulher branca e nua da cintura para baixo. Quando a cena do crime foi isolada, os investigadores perceberam que o corpo havia sido claramente arrastado dentro de um colchão dourado e amarrado por um barbante branco. Tanto as mãos quanto as pernas estavam amarrados com outros barbantes brancos. Em pouco tempo foi identificado a marca ao redor do pescoço, assinatura essa que os investigadores já conheciam muito bem. A mulher foi identificada como a profissional do sexo Karen Beth Gisfriend, de 28 anos, que atuava nas áreas de Nebraska e do condado. Durante as análises de fibras, novamente foi visto as fibras vermelhas de nylon que assinavam completamente a autoria do mesmo criminoso que estavam caçando. Esse último caso fez com que todos os investigadores fossem designados para o caso do assassino em série. Enquanto isso, os outros crimes que ocorriam no condado foram designados a policiais normais.
6 oficiais de campo foram designados a trabalhar como vigilante nas áreas chamadas como campos de caça do assassino. Daquele modo, as áreas da Avenida Kennedy e da Avenida Nebraska foram deixadas sob constante vigilância. Regularmente, os oficiais enviavam relatórios contendo diversas placas de veículos, além de informações coletadas com as próprias profissionais do sexo da região. O Departamento de Polícia também decidiu informar aos moradores da região que um único homem estava conectado com diversos homicídios, mas tiveram o cuidado para não mencionarem o termo assassino em série. Já o laboratório do FBI trabalhava para conectar as fibras do último ataque com os outros já ocorridos, e assim fizeram, anunciando positivamente a presença de um único criminoso. Embora as investigações estivessem sendo bem-sucedidas, o assassino se demonstrou extremamente ativo na região. Assim, no dia 30 de outubro de 1984, o outro corpo nu foi encontrado na Autoestrada 301 ao norte do condado de Hillsborough. No entanto, nenhuma evidência física foi encontrada no local daquela vez. A ausência total de roupas ou itens usados no assassinato causou estranheza aos investigadores. Além do mais, nenhuma fibra foi encontrada para ser analisada e a identidade da vítima não pôde ser descoberta. Sendo assim, ela foi chamada de Sugar, que era o nome da rua em que seu corpo foi encontrado. No dia 6 de novembro de 1984, mais restos femininos foram encontrados no condado de Pasco, ao norte do limite com o condado de Hillsborough. Suas partes estavam espalhadas por toda a região, mas no local foi encontrada uma ligadura de pano em um dos ossos do braço da vítima. Também foram recuperados algumas roupas e cabelos da vítima. Quando os investigadores do condado de Hillsborough souberam daquele achado, eles rapidamente contataram os oficiais do condado de Pasco e compartilharam que acreditavam que aquele crime estava relacionado com a série de mortes da sua jurisdição. Aquilo fez com que as duas agências de polícia passassem a trabalhar juntas e assim conseguiram identificar a vítima como sendo Virginia Lee Johnson, de 18 anos, uma profissional do sexo que havia atuado ao norte da Avenida Nebraska, na cidade de Tampa. Contudo, devido ao nível de decomposição, o laboratório do FBI não conseguiu encontrar muitas evidências. Mas no cabelo da vítima foi visto fibras de um carpete vermelho, relacionando assim o crime aos outros casos. No dia 24 de novembro de 1984, mais um corpo nu de uma mulher branca apareceu na Estrada Oriente, ao norte da cidade de Tampa. Próximo ao corpo havia uma blusa azul floral e a vítima usava meias de nylon até o joelho. Marcas de pneus foram encontradas na região, indicando que o criminoso havia apenas jogado o corpo ao longo da pista. Foram observadas algumas marcas de estrangulamento e de ligadura nos pulsos e pernas. Mais tarde, ela foi identificada como Kim Mary Swan, de 21 anos, que trabalhava como dançarina de rua. Ela havia sido vista por último ao sair de uma loja de conveniência próximo à casa dos seus pais por volta das 3 da tarde do dia 11 de novembro de 1984. As marcas de pneus no local eram bem semelhantes aos das cenas dos crimes de Michelle Denise Sims e Jun T. Long. Alguns vestígios foram encontrados no cabelo da vítima, que indicava a presença de fibras de um carpete vermelho. Enquanto as investigações continuavam, em um momento, o Departamento de Polícia de Tampa informou ao condado de Pasco e de Hillsborough que estavam trabalhando com um caso complexo envolvendo o sequestro e estupro de uma jovem de 17 anos que havia sobrevivido a uma experiência traumatizante. Aquela troca de informações levaria ao grande clímax do caso, que conectaria um sequestrador medíocre aos crimes do assassino em série hediondo que assolava a região há meses. O Departamento de Polícia de Tampa compartilhou que Lisa McVeigh Noland, de 17 anos, havia sido sequestrada quando voltava do trabalho na noite do dia 3 de novembro de 1984. De acordo com eles, a garota havia sido arrancada de sua bicicleta e ameaçada com uma arma para que entrasse no carro do criminoso. Todo o sequestro durou cerca de 26 horas e, durante aquele tempo, Lisa havia sido violentada repetidamente, além de ter sido forçada a tomar banho com o agressor. Contudo, apesar de ter passado por aquilo, Lisa suportou o horror causado por aquele homem. Em um dos momentos em que estava sob o domínio dele, ele a levou até um caixa eletrônico,
onde parou para pegar dinheiro. Embora tenha passado por aquilo vendada, ela conseguiu olhar para cima da venda e memorizar o interior do veículo. Em seu relato, ela informou que o agressor a mandava permanecer de olhos fechados a todo momento, mas mesmo assim, ela disse ter olhado aos arredores e memorizado o quarto em que estava. Lisa também compartilhou que havia deixado uma de suas presilhas cair propositalmente para provar que esteve lá. Ela disse aos policiais que não sabia do que ele era capaz, mas de certa forma havia encontrado maneiras de impedi-lo de ficar com mais raiva. Na verdade, segundo as próprias palavras de Lisa, ela só aguentou aquilo devido às suas próprias experiências anteriores. Entre aspas, eu estava sendo abusada sexualmente em casa. O namorado da minha avó costumava colocar uma arma na minha cabeça toda vez que me molestava, por 3 anos. Não era nada novo para mim. Uma situação ruim me levou a outra situação ruim e foi o que salvou a minha vida. Porque na noite anterior ao sequestro, eu estava fazendo a minha nota de suicídio e na noite seguinte estava lutando pela minha vida, disse a garota. Quando Lisa começou a se tornar mais compreensiva, o agressor perdeu o interesse e a levou para dar uma volta de carro, onde simplesmente parou e disse para ela sair do veículo. Ele a soltou, dizendo-lhe cuidado. Ela correu para casa, onde acordou o namorado de sua avó e contou o que havia acontecido. No entanto, o mesmo a recebeu de forma agressiva e questionando o motivo de ter fugido. E quando a história da garota não mudou, porém, ele decidiu ligar para a polícia. Quando os investigadores ouviram essa história, eles perceberam que poderia se tratar do mesmo criminoso que estavam caçando. A garota descreveu seu agressor como um homem branco de uns 30 e poucos anos. Seu cabelo era castanho, possuía uma voz profunda e tinha um bigode curto, com um nariz grande e orelhas pequenas. De acordo com Lisa, ele também parecia acima do peso e um pouco feminino. O carro, ela descreveu como sendo um Dodge Magnum vermelho escuro ou marrom, de 2 portas com volante e painel vermelho. Contudo, Lisa não conseguiu dizer nada sobre algum carpete vermelho, mas deu o máximo de informações sobre o local onde havia sido deixada aprisionada. No mesmo dia, uma força-tarefa foi criada pelo gabinete do xerife do condado de Hillsborough em união ao gabinete do xerife do condado de Pasco, ao departamento de polícia de Tampa e ao departamento de polícia da Flórida. Gary Terry foi posto como supervisor geral da força-tarefa e o primeiro encontro ocorreu no dia 14 de novembro de 1984. Na reunião, todas as evidências contra o assassino em série foram postas na mesa, incluindo o perfil do FBI, as análises do laboratório e informações de todas as cenas dos crimes. A força-tarefa contava com cerca de 30 oficiais que imediatamente foram enviados para as ruas da cidade de Tampa, onde caçavam pelo apartamento e por um Dodge Magnum 1978. No dia seguinte, os detetives Wolf e Helms estavam de patrulha quando viram um Dodge Magnum vermelho no trânsito e eles o pararam para verificar. O nome do motorista era Robert Joseph Long, conhecido também como Bob Joe Long, e seu endereço correspondia com a área de interesse da força-tarefa, além de que as próprias características físicas dele eram compatíveis com o suspeito. Ao olharem para dentro do veículo, eles perceberam que era idêntico ao que a Lisa McVeigh havia informado. Os oficiais disseram que estavam procurando um suspeito de roubo e que desejavam fotografá-lo. De acordo com eles, quando Bob foi liberado, ele ficou visivelmente aliviado. Depois que compartilharam o encontro, a força-tarefa começou a verificar as transações bancárias de Bob e descobriram que ele havia feito um saque no mesmo dia em que Lisa havia dito. Ao analisarem os antecedentes criminais de Bob, foi visto que ele estava em liberdade condicional devido a uma agressão agravada em janeiro de 1984. O perfil do FBI parecia cair como uma luva para Bob Joe Long. Suas linhas telefônicas foram grampeadas e as autoridades passaram a vigiá-lo. Ao conseguirem um mandado de busca veicular e um mandado de prisão sob acusações de sequestro e agressão sexual, a força-tarefa se reuniu e vários policiais o prenderam depois que ele saiu de uma sessão de cinema. Quando o seu carro foi investigado, eles removeram o grande carpete vermelho e o enviaram para o laboratório do FBI. O agente especial Malone, que havia ajudado Gary Terry no início do caso, naquele dia, teve a honra de informar que as fibras do carpete eram compatíveis com todos os crimes cometidos até então. No apartamento de Bob foi encontrado a presilha de Lisa e também várias fotos de mulheres nuas e de suas vítimas.
Quando interrogado, Bob disse que era um técnico de raio-x desempregado e estava divorciado há quase 5 anos, além de ser pai de 2 filhos que moravam com sua ex-mulher em Hollywood, na Flórida. Bob não se segurou muito e rapidamente confessou o sequestro e estupro consecutivo de Lisa McVeigh Noland. Contudo, depois, os investigadores trouxeram uma pasta repleta de evidências físicas e fotos que o ligava à série de assassinatos. Inicialmente, ele negou conhecer as vítimas e pediu para usar o banheiro. Ao retornar, os interrogadores voltaram a falar das evidências que o conectavam aos crimes, e a única resposta de Bob foi: "Acho que posso precisar de um advogado." Mas os interrogadores não desejavam finalizar o interrogatório apenas com aquilo, e o pressionaram mais um pouco. Embora esse tipo de atitude seja errada por parte dos investigadores, a vontade de pegá-lo falou muito mais alto, fazendo com que eles fossem contra os direitos do homem. Por sorte, Bob os respondeu ao dizer, em meio a um sorriso: "Bem, acho que você me pegou. Sim, eu as matei. Todos os casos do jornal, eu fiz todos eles." Depois, ele descreveu cada um dos crimes e, ao final, voltou a falar do sequestro de Lisa McVeigh. "Eu sabia que quando a deixei ir, seria apenas uma questão de tempo. Eu nem mesmo disse a ela para não falar com a polícia ou algo assim. Eu não me importava mais. Eu queria parar. Eu estava doente por dentro." Ao ser questionado sobre o desaparecimento de uma garota chamada Vicky Elliott, de 21 anos, desaparecida desde setembro de 1984, ele informou que a havia matado. Bob disse que ela lutou com uma tesoura e aquilo o irritou, fazendo com que ele a matasse rapidamente. Em seguida, o criminoso desenhou um mapa da localização do corpo da jovem. Bob também falou do assassinato de uma jovem que ele não sabia o nome, mas os investigadores acreditavam ser a Sugar. Mais tarde, a polícia conseguiu identificá-la como Kimberly Hoops. Ao fim do interrogatório, sua confissão, ao ser transcrita, completou cerca de 45 páginas com detalhes dos seus crimes. Naquele ano, ele havia sido o assassino em série mais prolífero da história dos Estados Unidos. Mas devido ao bom trabalho das autoridades e da vontade de viver de Lisa McVeigh Noland, ele havia sido detido e estava prestes a ser sentenciado pelos seus crimes. Na época, o anúncio da prisão do assassino em série surpreendeu por ter tido acontecido 36 horas após a formação da Força-Tarefa. Embora ela tenha sido criada em um momento avançado das investigações, ainda foi considerada como um marco importante para as autoridades americanas. Quando o passado de Bob foi descoberto, um fator curioso chamou a atenção dos investigadores. Robert Joseph Lange, ou apenas Bob, havia nascido no dia 4 de outubro de 1953 na cidade de Kenova, na Virgínia Ocidental, Estados Unidos. Ele era filho de Louetta e Joe Long, uma família que possuía laços distantes com o assassino em série Henry Lee Lucas, sentenciado por 3 assassinatos, mas que alegou mais de 500 crimes. Bob dormiu com sua mãe até os 13 anos e a mesma era uma mulher protetora. Ao longo de sua infância, assim como Henry Lee Lucas, ele sofreu diversos ferimentos na cabeça ao cair de um balanço e também por ter tido sua pálpebra espetada por uma vara. Aos 6 anos, ele caiu de sua bicicleta e bateu a cabeça em um carro estacionado, que o garantiu a perda de alguns dentes. Um ano depois, Bob caiu de um pônei e bateu sua cabeça novamente, mas dessa vez ele permaneceu por algumas semanas com tonturas e enjoos. Além do mais, ele havia nascido com um cromossomo X feminino extra, que causava a liberação de hormônios femininos em seu sistema. Como resultado, em sua puberdade ele teve o desenvolvimento de seios que causou grande frustração do garoto. Quando completou 13 anos, ele namorou por 6 anos com uma garota chamada Cindy, até que acabaram se casando em 1974. No mesmo ano, ele entrou para o exército e atuou na base aérea de Homestead, na Flórida. Durante aquele ano, ele sofreu um acidente de moto, onde novamente bateu a cabeça e quase perdeu uma perna. Bob informou na prisão que aquele acidente o tornou vítima de hipersexualidade, que é caracterizada pelo vício em pensamentos ou atos sexuais. Ao sair do hospital, ele se viu com uma necessidade louca por sexo e passou a ter vários pensamentos e planos para aliviar suas vontades. Daquele modo, Bob começou a usar os anúncios classificados do jornal para localizar mulheres. Por ter sido dispensado do exército e estar desempregado, ele ia até a casa das mulheres e as violava. Sua esposa nunca suspeitou do que seu marido fazia,
mas acabou pedindo o divórcio. Entre os anos de 1980 e 83, por volta dos seus 30 anos, ele costumava ligar a todo momento para as suas vítimas em potencial. Naqueles casos, ele visitava os anúncios de aluguéis de quarto, onde muitas vezes encontrava garotas de 12 ou 13 anos, as quais se tornavam vítimas. Em outros casos, ele agendava uma visita com os moradores da casa e dava um jeito de apenas ir quando o marido estaria trabalhando para assim violentar a mulher. Como Bob se apresentava como um homem respeitável, ele acabava facilmente ganhando a atenção de suas vítimas. Em 3 anos, ele praticou seus crimes por toda a Ocala, Miami e Fort Lauderdale. Na opinião de Bob, ele estava fazendo um favor, pois acreditava que as mulheres possuíam uma vida sexual miserável com seus maridos. Na época, os jornais o chamavam de o estuprador de anúncios classificados, e ele disse que mesmo com as autoridades sabendo como ele cometia os crimes, eles simplesmente não conseguiam o pegar. Desse modo, apenas violentar suas vítimas não estava mais sendo o bastante, e ele passou a procurar mulheres com o intuito de cometer um homicídio. Em 1984, dentro de um período de 8 meses, Bob assassinou cerca de 10 mulheres entre 18 e 28 anos de idade. Enquanto Bob aguardava julgamento, no dia 19 de novembro de 1984, um cadáver feminino foi encontrado no rio de Hillsborough. A mulher nunca foi identificada, mas se encaixava no padrão do criminoso. Poucos dias depois, os restos mortais de outra mulher foram encontrados e identificados como sendo de Artis Wick. A mesma assinatura do criminoso foi observada e sua morte foi atribuída a ele pelo FBI e pelo gabinete do xerife do condado de Hillsborough. Mais tarde, ele foi acusado de violência sexual e roubo de uma mulher chamada Palm Harbor. Seu primeiro julgamento ocorreu no dia 22 de abril de 1985, onde ele foi a julgamento pelo assassinato de Virginia Lee Johnson, morta em novembro de 1984. A acusação possuía diversas evidências de fibras e, com a própria confissão do criminoso, garantiu-se assim a sentença de pena de morte na cadeira elétrica. Depois, em julho de 1986, ele foi julgado no condado de Hillsborough pelo caso de Michelle Denise Sims, que era um dos casos mais fortes contra o criminoso. A principal prova nesse caso foi a faca que ele usou contra ela, que havia sido encontrada no apartamento do suspeito. Bob acabou se declarando culpado em 26 crimes, recebendo a prisão perpétua por todos eles e recebeu a sentença de morte na cadeira elétrica na Flórida pelo crime contra Michelle Denise Sims. Em sua audiência final, Bob foi acusado por 8 acusações de assassinato e agressão sexual, além de 9 acusações de sequestro. Ele também foi acusado de violar sua liberdade condicional por agressão agravada. Segundo o Departamento de Correções da Flórida, Robert Joseph Long possui uma sentença de 5 anos, 4 de 99 anos, 28 de prisões perpétuas e uma sentença de morte. O FBI o chamou de estuprador assertivo de poder, explicando que ele cometia seus crimes como forma de afirmar a si mesmo sua masculinidade. De acordo com o ex-agente e perfilador do FBI Roy Hazelwood, homens como Bob atacam para afirmar sua masculinidade, sobre a qual eles não têm dúvidas. A coisa mais importante do mundo para eles é que os outros o vejam como um homem. Ele arrancará roupas, aterrorizará e não mostrará nenhuma preocupação com o sofrimento de sua vítima. No dia 23 de abril de 2019, o governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou a sentença de morte de Bob. Um mês depois, no dia 23 de maio de 2019, Bob acabou sendo executado por injeção letal e considerado morto às 6h55 da manhã, com 65 anos de idade. No fim da sua história de horror, Robert Joseph Long não deu sua última declaração sobre seus crimes ou sobre a sua sentença. Ele simplesmente morreu junto ao silêncio da sua própria perversidade. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo, dizendo a sua opinião sobre esse caso, que é muito importante. Se você quiser ter acesso aos vídeos que ainda não foram pro ar, mas que já foram fabricados, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro e se tornar um membro do canal. No mais, você pode continuar assistindo a minha playlist de casos criminais, clicando no primeiro link da descrição para maratonar vários vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.